Finalmente vamos para a última etapa da aula, que agora vocês já estudaram articulações sinoviais, o que é o conceito, as estruturas, os movimentos e agora vamos para os tipos. As articulações sinoviais elas podem ser planas, gínglimas, oides, elipsoides, selares e esferoides. Bruno, mas eu vi em uma literatura outros tipos, tipo articulação condilar, um outro tipo que é articulação de não sei da onde. Sim, vamos ter como padrão esses 6. E aí, quando aparecer uma outra literatura, a gente vai conversando. Aí vocês podem trazer essas dúvidas que aí a gente vai entrando como se fosse um consenso, tá, gente? Então, basicamente, por enquanto, vamos trabalhar em cima desses 6 tipos, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a articulação, deixa eu só colocar o laserzinho que eu esqueci. A articulação do tipo sinovial plana. Qual é a característica dela? Basicamente, duas superfícies planas. Então, olha só, percebam. Uma superfície plana aqui com outra superfície plana. Lembra o meu exemplo lá da mãozinha, em que eu peguei a minha mão uma encaixando na outra? Pois é, a articulação plana é dessa forma. Elas vão ser achatadas ou pouco encurvadas. Elas vão permitir movimentos laterais ou para frente e para trás. Lembra da minha mãozinha indo para frente e para trás, para um lado e para o outro. E algumas podem permitir rotação, como vocês estão observando aqui, certo? Se elas só permitirem movimentos laterais para um lado e para o outro, e para frente e para trás, elas vão ser biaxiais. Se elas permitirem rotação, elas vão ser triaxiais. Por favor, uma coisa aqui que eu quero que vocês entendam. O que é isso daqui? Isso daqui é uma classificação com relação à quantidade de eixos de movimento. E eu só pode ter monoaxial, biaxial ou triaxial. Só é isso. O que é isso? Eixos de movimento. Para cada eixo de movimento eu tenho 2 movimentos. Então, cada eixo eu tenho 2 movimentos. Então, por exemplo, movimento para frente e para trás, eu tenho um eixo de movimento. Movimento para um lado e para o outro, para o lado direito e para o lado esquerdo, eu tenho outro eixo de movimento. E a rotação, como ela permite rotação tanto para um lado quanto para o outro, sentido horário e anti-horário, aí eu tenho outro eixo de movimento, tá, gente? Então, eixos de movimento, para cada eixo de movimento, eu tenho 2 movimentos associados. Sempre é assim, certo? Exemplos, um dos exemplos das articulações planas são aqui, olha, essa articulação entre esses 3 ossos aqui. Tentem memorizar qual é o nome desse osso. Navicular. Qual é o nome desse osso aqui? Cuneiforme intermédio. Como é o outro nome daqui? Cuneiforme lateral. Então, a articulação entre os naviculares e os cuneiformes e a articulação aqui entre os cuneiformes. Tudo isso daí é articulação planar. Articulação gínglima ou em dobradiça, certo? Vá lá numa porta, olha a dobradiça. Tenta movimentar a porta. Você só consegue fazer abrir e fechar. Isso é uma articulação gínglima. Ela só abre e fecha. Me dá um exemplo de articulação gínglima, Bruno. Tá aqui, olha. O que é isso? Húmero. O que é isso? Una. A articulação entre o húmero e a una, que é a articulação do cotovelo, que só permite flexão e extensão. Lembra que a supinação e a pronação são movimentos da articulação radioulnar. Esqueça ela. Eu só estou falando entre o húmero e una. Só entre os dois. Isso daí é uma articulação do tipo gínglima, porque ela só vai abrir e fechar. Tá? Então, articulações que só abrem e fecham são articulações do tipo dobradiça ou gínglimas. Então, normalmente, olha, é uma face convexa, que basicamente aqui, essa região. Ah, Bruno, como é essa região convexa lá no húmero? Simples, a tróclea. Ou uma região côncava. E aí, Bruno, e aí lá na una, qual é essa região côncava? A incisura troclear. Então, junta a incisura troclear com a tróclea, você une as duas, forma a articulação húmero-unar. E essa articulação húmero-unar ela é do tipo sinovial gínglima. Ela também pode ser chamada de dobradiça. Ela é monoaxial. Por quê? Porque ela só permite 2 movimentos, flexão e extensão. Então lembra, 2 movimentos, um eixo. Flexão e extensão, monoaxial. Por favor, não confunda. Eixo de movimento é como se fosse aqueles eixos que eu estava falando. Para você fazer flexão e extensão, qual é o eixo anatômico que você utiliza? Eixo látero-lateral. Então, como é um eixo somente, então
eu tenho aí uma articulação monoaxial, porque só está permitindo a flexão e a extensão, certo? E aí os movimentos angulares de abrir e fechar, é o caso da porta, tá? E aí na articulação húmero-ulnar é o movimento de flexão e extensão. Articulações sinoviais trocóideas. Normalmente as trocóideas, elas são associadas, sempre tem uma face pontiaguda ou arredondada e sempre vai se articular com um anel. Aqui o Tortora levou em consideração a rádio ulnar. A rádio ulnar é o exemplo que ele utilizou. E como é que vai ser, quais são as estruturas que vão estar associadas, os acidentes ósseos associados? Daqui, olha, a superfície, a cabeça do rádio, coloca assim, a superfície articular, a circunferência articular com a incisura radial da ulna. Então, esses dois, juntamente com esse ligamento que é chamado de ligamento anular, que vocês vão estudar com mais calma, eles vão permitir a rotação aqui do rádio, que é o movimento de supinação e pronação. Tenta fazer o movimento de supinação e pronação. Isso só é possível porque eu tenho um pivô no interior de um anel. Quem é o pivô? A cabeça do rádio. Quem é o anel? O ligamento anular, juntamente com a incisura radial da ulna. Então, as trocóidas também podem ser chamadas de pivô, e elas sempre vão ser monoaxiais, porque elas vão permitir um movimento de rotação. O movimento de pronação e supinação, gente, ele também é um movimento de rotação especializado, tá, gente? Então, ele não deixa de ser um movimento de rotação, mas ele é um movimento especializado, porque ele só acontece na região do antebraço, tá? Pensa uma outra articulação trocóide. Pensa. Uma articulação que eu preciso de um pivô e um anel. Dente da axis com a atlas. Isso, a articulação atlantoaxial é uma articulação trocóidea. E se você lembrar, tem até um outro ligamento lá que que auxilia. Qual é o nome do ligamento? Ligamento transverso do atlas. Dá uma relembrada, volta lá em esquelético, tenta olhar lá a atlas, a axis, como é que ela se encaixa, um ligamento transverso do atlas. Aquilo lá é uma articulação sinovial trocóidea. Articulações sinoviais elipsoideas. Basicamente é porque eu tenho sempre uma estrutura em formato de elipse, vai formar como se fosse uma elipse. Aqui vocês estão vendo o osso escafode e o osso semilunar. O escafode e o semilunar eles formam como se fosse uma região elíptica, certo? A borda de uma elipse, e vai se encaixar em uma outra depressão. E qual é essa outra depressão aqui? É a face articular do rádio, certo? A face articular inferior do rádio. Essa face articular aqui do rádio, a face articular carpal do rádio, perdão, eu confundi com a tíbia. Face articular carpal do rádio. A face articular carpal do rádio vai se articular aqui com o osso escafode e o osso semilunar. Isso daqui é uma articulação do tipo elipsoide. A articulação do tipo elipsoide, ela é biaxial. Por quê? Olha a tua mão. Eu quero que você faça movimentos só no carpo. Movimentos no carpo, por favor. Flexão do carpo, extensão do carpo. Tenta relembrar lá o vídeo que eu fiz, lá tem flexão do carpo, extensão do carpo, certo? E aí também faço o movimento de abdução e adução, ou abdução radial e abdução ulnar. Tanto faz, tá, gente? Então, quantos eixos de movimento eu tenho aí? 2 eixos, porque no movimento que eu faço flexão e extensão, é um eixo, o lateral. No momento que eu faço abdução radial e abdução ulnar, eu tenho outro eixo, que é o eixo anteroposterior. Então, qual é o eixo? Quantos eixos estão associados nessa articulação elipsoide? 2. Então, é por isso que ela sempre será biaxial, certo? Os movimentos que ela realiza, flexão, extensão e abdução, adução. Ela pode realizar também uma circundação, mas essa circundação é limitada, tá, gente? Se vocês não viram, tipo assim, tenta fazer assim uma circundação com o teu punho. Segura o teu punho, segura o teu antebraço, certo? E tenta fazer uma circundação, certo? Você consegue fazer circundação. Por favor, preste atenção para você não fazer pronação e supinação. Você não pode permitir o teu antebraço se mover. Você só tem que movimentar o carpo. Quando você movimenta o carpo, você vai verificar que essa circundação ela é limitada. Articulações celares. As articulações celares é aquele momento assim que parece um cavaleiro montando numa cela mesmo, certo?
Essas articulações celares, né, eu tenho um tipo que é a articulação aqui, olha, entre o primeiro metacarpo, deixa eu pegar aqui, ó, primeiro metacarpo com o trapézio, é uma articulação cela-cavaleiro, né? Eu sei que nessa imagem aqui não fica legal, mas é como se fosse assim, a cela é o trapézio, o cavaleiro é o metacarpo, certo? Se vocês perceberem, ó, ele tem umas projeções certinhas, ó. Aqui a perninha do metacarpo, do outro lado a outra perninha do metacarpo, certo? E aí está se montando na cela, que é o trapézio, tá? Essa articulação aqui, a trapézio metacarpal, ela vai favorecer, ela é triaxial, né? Então ela vai favorecer movimentos de flexão, extensão e abdução, e também pode fazer, desculpa, ela não é triaxial, ela é biaxial, desculpa, tá, gente, aqui tá errado, é biaxial, tá? E aí ela também pode gerar circundação limitada, tá bom? Finalizando a última, graças a Deus, e essa daqui é a melhor de todas porque só tem duas. Em todo o teu corpo só tem duas esferoides, e é a mais simples. Porque normalmente você tem uma bola, uma face esferoidal, que vai se encaixar num cálice. Ah, Bruno, então estou vendo aqui cabeça do fêmur com acetábulo, então cabeça do úmero com cavidade glenoide. Então só são essas duas? Sim. Somente é isso, certo? Somente a acetábulo femoral e a glenohumeral são as duas articulações que são esferoideas. Somente elas. Somente elas. Essas articulações são triaxiais, como vocês verificaram. Voltem lá naquele vídeo que eu mostro movimentos, que eu utilizei o ombro e o meu quadril para fazer movimentos. E aí vocês vão verificar aqui. Eu fiz tanto flexão, quanto extensão, quanto abdução, quanto adução e também fiz rotação. Então eu tenho 3 eixos de movimento. Bom, utilizei os 3 eixos de movimento nesse caso. Tudo tranquilo? Bem, galera. E aqui teve um errinho. Poxa, eu não tinha visto, mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Vamos classificar as articulações sinoviais. As articulações sinoviais elas podem ser planas, gínglimas, trocóideas, celares, elipsoides ou esferoides. Isso daqui tudo vai ser de acordo com a morfologia delas. Quais são as características delas? As planas podem ser bi ou triaxial. As gínglimas, elas sempre serão monoaxial. Lembra que as planas, deixa eu só voltar, planas é deslizamento, vai para frente, vai para trás, um eixo, vai para um lado e vai para o outro, outro eixo. Aí ela vai ser bi. Se ela conseguir fazer rotação, ela vai ser triaxial. Gínglima é aquela articulação que é dobradiça, ela só abre e fecha. Como ela só abre e fecha, ela só flexiona e estende, ela só tem um eixo de atuação, então ela vai ser monoaxial. A trocóide também é monoaxial porque ela só faz rotação, ela não faz mais nada. Toda trocóide só faz rotação. Então, se um dia eu vou te pedir, tem que uma articulação trocóide, só faz rotação e acabou. A articulação celar ela é biaxial porque ela permite flexão, extensão, abdução e adução. A elipsoide também é biaxial porque permite as mesmas questões, flexão, extensão, adução e abdução. E a esferoide ela é triaxial porque ela permite todos os movimentos, flexão, extensão, abdução, adução e rotação, certo? Então vocês estão verificando aí que vocês têm 3 eixos. Bruno, você está falando que rotação tem só um eixo? Sim, gente, eu quero que vocês considerem que a rotação pode ser tanto uma rotação no eixo horário quanto anti-horário. É por isso que eu tenho 2 movimentos, um movimento de rotação horário e um movimento de rotação anti-horário, tá? Vamos lá. Exemplos, né? De planas, intertarsais e intercarpais é um exemplo. Das gínglimas, a húmero ulnar e a tíbio femoral, certo? É um exemplo de gínglima. Lembra que é aquela que abre e fecha, aquele flexiona e aqui estende. A trocóidea, um exemplo, é a articulação radioulnar e a atlantoaxial. Lembra que é aquelas que tem um pivô com um anel. A celar, o exemplo, é a trapézio metacarpal, certo? Desculpa, eu esqueci de colocar primeiro. Normalmente é assim porque não vai ser só a primeira, vai ser a trapézio metacarpal mesmo, certo? A articulação trapézio metacarpal, que é lá do primeiro metacarpo, tá, gente? Logicamente eu não preciso colocar primeiro porque o metacarpo, o primeiro metacarpo só se articula com o trapézio, tá bom? A elipsoide, a radiocarpal, aí lembra, é a face articular carpal do rádio com o carpo, que normalmente vai ser escafoide, semilunar, e aí alguns livros colocam lá um pouquinho aqui do piramidal, tá bom?
Aí, por fim, gente, a esferoide, né? A esferoide, ela é triaxial, e aí só tenho 2 exemplos em todo o meu corpo. A acetábulo femoral, que também é chamada de coxo femoral, vocês vão ouvir falar isso, e também a glenomeral. São as únicas 2 articulações esferóideas, tá bom? E lembra, toda articulação sinovial é uma diartrose, todas. Por quê? Porque as articulações sinoviais, elas têm espaços. E quando tem espaços, permitem movimentos. E quando permitem muitos movimentos, elas são diartróticas. Graças a Deus acabou, gente. Finish. Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Falou!